Paz do Senhor, igreja. Entraremos agora no livro de Números. Vamos relembrar esse livro, que é o quarto livro da Bíblia, que também a sua autoria é atribuída a Moisés, pela grande parte dos teólogos e estudiosos. E o significado do nome de Números, ele vem da tradução grega. E é baseado em quê? Nos censos que foram realizados neste livro. Nós vemos no livro de Números 2 censos que são realizados, no capítulo 1 ao capítulo 4 e no capítulo 26, em 2 momentos diferentes. Porém, na origem hebraica da palavra, o título é No Deserto. E até realmente esse nome, essa tradução nos dê então uma real clareza daquilo que é o livro, né? Um resumo melhor daquilo que é o livro. Números, então, de onde nós paramos? Nós paramos em Levítico e agora nós entramos em Números, ele prossegue essa história do povo de Israel. Após a saída do Egito, da escravidão, Deus os traz ao Monte Sinai e faz uma aliança com eles. E apesar da rebelião do povo, Deus ele havia providenciado um caminho, havia providenciado uma maneira para que eles pudessem viver diante da presença de Deus, Deus Santo. E aí começa Números. Após o povo permanecer 1 ano ali ao pé do Monte Sinai, eles partem para o deserto, ao caminho da terra que havia sido prometida a eles, a Abraão, ao pai Abraão. A primeira parte do livro, do capítulo 1 ao capítulo 10, ainda quando eles estavam ali no Monte Sinai, começa com o censo, em que Israel é numerado, o povo é contado, e são dadas as determinações de organização das tribos lá dentro do tabernáculo. E o tabernáculo, lá dentro do acampamento. E o tabernáculo de Deus deveria ficar no centro do acampamento, deveria ficar no meio, e os levitas e sacerdotes ao redor dele. E então as tribos organizadamente no acampamento, sendo a tribo de Judá aquela que ficaria na frente. Tudo isso era para quê, irmãos? Para simbolizar que a presença santa de Deus ela deveria estar no centro, no meio do seu povo. E aí nós vemos diversas leis, como nós vemos no capítulo 5 ao capítulo 10, são leis decorrentes lá de Levíticos, e tudo isso exigindo a pureza lá no acampamento, para que a santidade de Deus ela fosse acolhida ali no meio do seu povo. No capítulo 10, nós vemos a nuvem da presença de Deus, ela se levantando do tabernáculo. Então o povo, quando eles veem essa nuvem se levantando, eles também se levantam e partem ao deserto de Parã. E as coisas vão sair do controle. Lá no capítulo 11, nós vamos ver o povo reclamando da sede, reclamando da fome, querendo até mesmo voltar para o Egito. E lá no capítulo 12, nós vemos os próprios irmãos de Moisés, Miriam e Arão, se rebelando contra ele. E eles são punidos por isso. E lá no capítulo 13, nós vemos então o povo chegando ao deserto de Parã, e ali, neste momento, ocorre um evento muito importante, em que Moisés, ele chama 12 espias para que entrassem na terra de Canaã, na terra prometida, para olharem a terra, para verem como era, quem era aquele povo que eles enfrentariam. Então, o povo, esses 12 espias, eles vão até a terra de Canaã, mas quando eles retornam, 10 espias, eles dizem, Moisés, nós não vamos conseguir invadir essa terra, nós não vamos tomar posse dessa terra, este povo é poderoso, este povo é muito maior do que Israel. Mas nós vemos então Josué e Caleb, 2 desses espias corajosos, eles dizem, não, nós podemos sim, Deus está conosco, Deus nos prometeu essa terra, Ele estará conosco nessa invasão, nessa conquista da terra. Mas então os 10 espias, eles chegam a levantar um motim naquele momento. E eles querem voltar para o Egito. E Deus, ele se irrita. Naquele momento, Deus se irrita, ele diz, Moisés, eu vou destruir o povo. E através de você, eu vou construir, eu vou edificar uma nova nação. Mas Moisés faz o quê? Senhor, não faça isso, se lembre da tua aliança. Moisés, ele intercede a Deus pelo povo e pede que ele se lembrasse da sua aliança, das promessas feitas a Abraão. E Deus, ele atende a Moisés. Mas ao mesmo tempo, nós sabemos que Deus é gracioso, Deus é amor, mas ele não deixa de concretizar a sua justiça. E naquele momento ele condena toda aquela geração. E ele diz que toda aquela geração ela vagaria pelo deserto durante 40 anos, e eles não entrariam na terra prometida, mas apenas seus filhos, apenas a próxima geração. Apenas os seus filhos entrariam na terra prometida. E no capítulo 16 a 17, nós vemos mais um problema no meio da congregação, em que uma família de levitas
levantada através de Corá, Datã e Abirão, eles se rebelam contra a autoridade sacerdotal de Arão. E eles querem dominar o povo, mas Deus ele julga novamente, ele exerce a sua justiça, ele destrói aquele grupo e ele renova a sua aliança com Moisés e com Arão e com o sacerdócio de Arão. Então o povo naquele momento ele continua a sua caminhada. E no capítulo 20, novamente, nós vemos o povo reclamando para Moisés por causa de sede, por causa de fome. E novamente eles desejam retornar ao Egito, mesmo após todos esses sinais que Deus havia realizado. E aí Deus disse para Moisés que falasse com uma rocha, para que fosse provida água para o seu povo. E neste momento, Moisés, que era um homem manso, ele está irado. Ele, ao invés de falar com a rocha, ele bate na rocha muito forte 2 vezes. E ele diz lá no verso 10 do capítulo 20, rebeldes, será que teremos de fazer com que saia água desta rocha para vocês? Então Moisés, ele desobedece, ele desonra a Deus, a autoridade de Deus, aquilo que Deus havia determinado a ele. E Moisés, então, Deus ele decreta, e ele diz que Moisés teria o mesmo destino daquela geração, que ele não entraria na terra prometida. Depois do capítulo, lá no capítulo 21, nós vemos o povo novamente se rebelando. E Deus ele traz um juízo diferenciado sobre a congregação. Ele traz serpentes venenosas para matar a muitos, milhares morreram. E Moisés novamente vai interceder pelo povo de Israel, e Deus ele determina então que fosse erguida uma serpente de bronze, para que quando eles fossem picados, quando eles fossem atingidos pelas cobras, pelas serpentes, eles ao olharem para essa serpente de bronze, eles fossem curados. Isso nos mostra algo muito importante, irmãos, que a própria justiça de Deus, a própria justiça que Ele realiza, se constitui em fonte de vida, em fonte de redenção, em fonte de transformação para aqueles que olham para Ele. Ele exerce a sua justiça, Ele é fonte de justiça, mas Ele é fonte de redenção, Ele é fonte de transformação. É isso que nos mostra esse episódio. Já no capítulo 22 ao capítulo 36, nós vemos o povo agora nas planícies de Moabe. Na primeira parte, quando eles estão ali naquele lugar, no capítulo 22 ao capítulo 25, nós vemos a história do feiticeiro Balaão. O rei de Moabe, ele estava temeroso com o povo de Israel, porque o povo de Israel estava chegando ali onde ele dominava. E ele chama o feiticeiro Balaão para que amaldiçoasse o povo de Israel. Mas Balaão ele tenta por diversas vezes, por 3 vezes, amaldiçoar o povo de Israel, mas ele não consegue. Ao invés de amaldiçoar o povo de Israel, ele acaba abençoando o povo de Israel. E Deus ainda dá uma visão a Balaão, lá no capítulo 24, de que haveria um futuro rei em Israel que traria justiça a todas as nações. Então Balaão, o feiticeiro, ele é usado para abençoar o povo de Deus. Nós vemos aí, em meio a toda essa rebelião do povo, em meio a todos esses problemas, Deus exercendo a sua misericórdia, a sua graça, provendo a eles, então, um caminho de salvação e os abençoando. Lá no capítulo 26 ao 36, nós vamos ver a próxima geração do povo, porque nós vimos que aquela geração anterior, que não entraria na terra prometida, mas eles vagaram no deserto durante 40 anos. Então, no livro de Números, nós vemos o povo vagando no deserto durante 40 anos. E no final de Números, lá no capítulo 26 ao 36, nós já vemos a próxima geração, já ali às portas da terra prometida. Esse povo que agora sim entraria na terra prometida, eles fazendo um novo censo, que nós dissemos. 2 censos foram realizados, da antiga geração e dessa nova geração. Então, eles fazem esse novo censo. Eles vencem diversas batalhas ali nas regiões ao entorno da terra prometida. E o povo agora vai estar prestes a entrar na terra de Canaã. Prestes a entrar às portas. E Moisés então está pronto para quê? Para entregar as suas palavras finais ao povo, as suas palavras finais de conselho, de exortação, de sabedoria. E aí termina o livro de Números. Amém? Que Deus abençoe a todos.